Você consegue imaginar Deus chorando ou convocando para choro? Eu me deparei na minha leitura diária, né, leitura semanal, umas passagens que me chamou muita atenção. Vou compartilhar alguns trechos dessa leitura que eu acho muito importante para nossa reflexão diante dos fatos que estão acontecendo no mundo, né? As atrocidades que estão sendo noticiadas, tudo que está vindo à tona no mundo, né? Eu não me ocorre que não seja assim já a antecipação de um juízo de Deus sobre a terra. E o profeta Isaías, ele profere o juízo de Deus, uma palavra profética contra várias cidades e reinos ali do Oriente, né? O mundo da época, digamos assim. E ele diz assim, lá no versículo 2 do capítulo 21, ele diz assim: dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Aí ele diz assim: pelo que os meus lombos estão cheios de angústias e dores se apoderam de mim como a parturiente. Esforço, mas não posso ouvir, desfaleço e não posso ver. Quer dizer, ele estava tão extasiado que ele não conseguia ver e nem ouvir tudo que Deus estava querendo mostrar para o profeta, né? Ele disse assim: o meu coração cambaleia, o horror me apavora. E aí o interessante é que, terminando de proferir essa sentença contra os reinos da região, ele começa a proferir Jerusalém, que era Israel, o povo escolhido de Deus para trazer os seus oráculos, para referenciar a santidade de Deus para o mundo. E aí o interessante, que lá no capítulo 22, versículo 4, diz assim: portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Aqui Deus falando para o profeta, né? Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. Então ele diz assim: desvia de mim o olhar, que eu vou chorar amargamente por causa da ira que ele iria permitir no juízo que ele ia entrar com a filha do seu povo, que é Jerusalém. Ele convoca para um choro, convoca para arrependimento, né? E ele diz assim: porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele dizendo assim: o povo se esqueceu de um propósito infinito e eterno e está tratando a vida de forma inconsequente, e vamos aproveitar, comer, beber, se divertir, que amanhã a gente vai morrer e não vamos pensar nisso, vamos pensar só no agora. Então era a tristeza do coração de Deus pela irresponsabilidade com que o povo dele estava se conduzindo. E aí ele diz assim: o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele segue falando ali da destituição de um governante e a instituição de outro. É importante a gente ver que o Senhor nunca fez separação entre aqueles que governavam e aqueles que conduziam o povo, né? Ele fala que ele iria cingir outra pessoa, que entregar nas mãos o poder, e ele seria como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Então, o que Deus deseja de um governante do seu povo é que ele se porte como um pai, que ele governe como se ele estivesse cuidando dos seus filhos, né? Que a nação fosse os seus filhos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, portanto, transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, os que habitam nela se tornam culpados,
Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. As represas do alto se abrem, aqui falando de chuva, de enchente, né, de calamidade. Ó, daí diz assim, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá e a terra violentamente se moverá. Aqui poderíamos entender como terremoto, né? A terra sendo sacudida. A terra, olha, ele diz assim, a terra cambaleará como um bêbado, balançará como a rede de dormir. E porque a sua transgressão pesa sobre ela. Realmente falando de sacudir, de terremoto por causa do peso da transgressão. Aí olha a promessa gloriosa aqui, que é da vitória já do Messias profetizado por Isaías. Ele diz assim, tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos. Então, olha que tremendo, né? Então, naquele dia, o seu povo que confia, que espera na sua justiça e na salvação, vai poder dizer, este é o Deus que eu esperava. E nós, como povo de Deus, possamos nos colocar em oração nesse tempo, né? Para que vidas sejam poupadas, porque nós sabemos que há um assolador, um destruidor, que nós possamos buscar ao Senhor em tempo de se poder achá-lo. E tudo o que Ele disse vai acontecer. Então que a gente não se distraia, que a gente reconheça o tempo oportuno de nos corrigir, de nos colocar, nos posicionar diante de Deus. Amém?